Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O pessoal está ouvindo? Boa noite. Boa noite. Legal. Arthur e Samuel, em primeiro lugar, quero agradecer vocês por terem aceitado o convite. Obrigado por estarem aqui, por sempre se disporem, né? O pessoal da Boa Impressão 3D, sempre nossos parceiros aqui do Senai. Então, em nome da Faculdade da Indústria, da nossa coordenação, o Jobert, né, que negociou com vocês, nós agradecemos a presença de vocês, tá? Pessoal, não esqueçam, assim, essa empresa de Curitiba, como eu já tinha citado com alguns, a Boa Impressão 3D, aquelas impressoras que nós temos no Senai são fabricadas por eles. Então, assim, no momento, é importante conhecer sobre impressão 3D, a indústria 4.0 é a realidade, e nisso se enquadra essa linha. Então, aproveitem bastante essa palestra, essa oportunidade, que vai ser extremamente proveitosa para todos nós. Se vocês quiserem começar, sintam-se à vontade, tá bom? Beleza. Maravilha, então. No final, vocês vão abrir um espacinho para pergunta? Com certeza. Claro. Pode. Tá bom. Pessoal, quem tiver pergunta, já quiser colocando no chat, pode colocar, depois a gente lê para eles, e no final eles abrem um espaço para pergunta, tá? Então, o que vocês quiserem saber, vão guardando, já vão escrevendo para não esquecerem no chat, aí no final a gente interage com essa parte de perguntas. Então, muito obrigado, Arthur e Samuel, com vocês. Maravilha. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Samuel de Carvalho. Como o professor Rodrigo ele falou, nós fazemos parte da Boa Impressão 3D. Primeiro, vamos nos apresentar, né? Meu nome é Samuel de Carvalho. Hoje eu faço parte da equipe de vendas da Boa Impressão 3D. Já trabalhei como suporte técnico, comecei como suporte técnico aqui nesse mercado, mas desde então, há mais ou menos 3 anos, eu faço parte da Boa Impressão 3D como vendedor. Então, impressão 3D é aquela coisa, né? Encanta a gente desde muito cedo. É uma coisa mágica que a gente sempre acha que é encantador por conta desse quesito de ser mágico, de ser transformador, de criar, né? E por esses motivos a gente encanta a cada dia. Poder falar e trabalhar sobre impressão 3D, com impressão 3D, é majestoso e para mim é uma grande honra estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Eu estou aqui com o meu colega Arthur Ming, que é o nosso... Boa noite a todos, né? Como o Samuel já comentou, eu sou o Arthur Ming, eu sou da parte de suporte técnico e de treinamentos da Boa Impressão 3D. Que nem ele, eu também não comecei nessa área, eu comecei na fabricação das estelas. Então, né, eu fazia parte da fabricação ali, montava parafuso, rolamento, as peças impressas, colocava as peças para imprimir. E eu era dessa parte da Fabril, né? Eu vim para a parte de suporte técnico, quase um ano, vai fazer em outubro um ano que eu estou no suporte técnico. E com isso veio a parte de treinamentos também, né? Seguindo isso, e falando um pouco de formação acadêmica, né? Já que a gente está nesse ambiente. Fiz técnico em mecânica, né, o que me abriu portas para fazer impressão 3D e tudo, né, cheguei a montar algumas impressoras e vim parar aqui na Boa Impressão 3D, fui começar a fazer mecatrônica, tecnólogo em mecatrônica, e agora estamos aqui. Acredito que já dá para a gente comentar um pouco sobre a Boa Impressão 3D em si. Maravilha. Então, como o professor Rodrigo ele falou, ele abriu as portas para a gente. A Boa Impressão 3D é uma empresa totalmente nacional que fabrica e desenvolve modelos de impressoras 3D. Hoje a gente desenvolve a Stella 3, mas a gente já está há 5 anos fabricando estelas. Terceira geração, a gente já teve a Stella 1 e a Stella 2. No Senai, se não me engano, a gente tem algumas impressoras de Stella 2, não tem nenhuma 3, a gente tem que combinar isso para uma Stella 3 lá no Senai, mas essa é a nossa realidade no momento. Só para apresentar um pouquinho mais sobre nós, basicamente a gente está aqui desde 2015 promovendo um objetivo simples, que é transformar a impressão 3D numa coisa não tão complicada. A gente sempre teve esse negócio, na verdade isso é universal, né? O povo tem medo de tecnologia. E impressão 3D não é tão complicado assim, a gente quer mostrar muito isso. Então, é por isso que a gente está aqui para abrir portas para empreendedorismo, para hobby, para
até mesmo para toda a parte que envolve indústria em geral. Então, impressora 3D ela é tão grande que dá para abrir para todos essas áreas, né? Então, essa é a boa impressão 3D. O Arthur, ele vai começar essa palestra para a gente, essa apresentação, explicando para a gente o que é uma impressora 3D e como funciona. Isso, então, né, resumindo, a impressão 3D faz parte da manufatura aditiva, né, que a gente está acostumado com a manufatura redutiva, né, que é os tornos, as fresas, que elas retiram o material de um bloco, né, ou de alguma outra forma. Na impressão 3D, a gente vai colocar material, a gente não retira, né, então por isso que é muito bom que a gente acaba tendo muito menos refúgio do que a gente teria em alguma outra manufatura redutiva, né? Por exemplo, o cavaco do torno. A gente quase não tem isso. A gente tem isso para peças específicas que necessitam de um suporte, ou que, por exemplo, ali, alguma impressão que falha, mas nada disso chega perto ao quanto de perda que a gente vai ter em uma manufatura redutiva. Opa, você vai comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Perfeito. E existem alguns tipos de impressoras 3D. Existem as de resina, existem as de pó de metal, existem de diversas formas mesmo. A que a gente fabrica é a mais comum, a de desktop que a gente chama, né? É a que você consegue ter em casa. A mais comum, né? A mais barata, que é a FDM. Né, ali, né? Fused Deposition Modeling, que seria modelagem por deposição de material, né? Que no caso, o material é o nosso filamento, né? O nosso carretel. A gente pode comparar isso com uma solda MIG ou MAG, né? Que seria ali, vem o fiozinho lá do carretel e a gente vai derreter esse fio e colocar em alguma coisa. No caso, a gente está derretendo o plástico, o filamento, e colocando ele em cima dele mesmo, e formando esse objeto, né? Como vocês podem ver aí no diagrama que a gente tem ali da impressora, né? Ali em cima tem o carretel, que é onde tem... Samuel, se você puder colocar o apontador e mostrar ali. Consigo, sim. Isso. Dali, então, esse é o carretel de filamento, seria, né? Ele é alimentado até o extrusor, que a gente já vai falar mais sobre ele, mas é basicamente o que derrete o filamento, né? Seria uma analogia simples, é como se a gente pegasse uma cola quente. O tubo da cola quente seria o nosso filamento, e o extrusor seria a nossa pistola de cola quente. Então a gente está ali aquecendo o material até ele ficar no mais fluido, né? No que a gente chama de transição vítrea. E ele vai depositar o material e ele logo vai endurecer, né? Fazendo isso que a gente consiga imprimir ele em cima dele mesmo, né? Uhum. Se eu fosse fazer isso com solda, por exemplo, você tem uma complicação muito grande, né? Por isso que acaba não sendo tão utilizado assim e não é tão fácil de acesso. Ali vocês podem ver como a gente está colocando... Peraí, desculpa, pessoal. Como a gente está colocando material em cima de material, a gente vai acabar fazendo o processo de camadas que a gente chama, né? Que é muito conhecido... Por isso que é muito conhecido a impressão 3D FDM, né? Porque a gente faz um processo de camadas. É como se a gente pegasse um objeto e cortasse ele em várias camadinhas, né? Que a gente vai fazendo, ó. Fez uma camadinha, subiu. Fez outra camadinha. Que ali, ó, onde tá o apontadorzinho vermelho, esse é o nosso objeto. E vocês podem reparar que ele tá cortado ali, né? Tem vários cortezinhos. Que isso seriam as partes impressas, né? Cada linhazinha. E elas se grudam para formar a peça final. Opa, a moto passou ali. Epa. E, então, né, que nem eu já tinha comentado, é o modelo mais popular, baixo consumo elétrico, porque como a gente só tem uma coisa que vai ficar ligada ativamente ali, que é o extrusor, o resto são motores que eventualmente um não vai estar funcionando, o outro vai estar, a gente tem um consumo muito baixo de energia. Tanto é que vocês terem uma ideia, a Stella utiliza 37 watts por hora de energia, de potência, né? Esse é um valor muito baixo, assim. Computadores chegam facilmente a valores mais altos que esse. Baixo custo de operação também, porque o filamento é de um custo baixo, como falei, a energia também é um custo de baixo, a manutenção também é um custo baixo se for comparar com outros maquinários, e você só precisa ter um conhecimento básico de utilização de software, que é algo que a gente tem artigos sobre isso, a gente tem alguns vídeos sobre isso, e a gente está aqui para ajudar também nisso, né?
Então, você tem o modelo 3D, tem o software para colocar ali, você basicamente vai colocar no cartão, colocar na impressora e mandar imprimir, né? Como, não sei se todos vocês já tiveram algum acesso a isso, as impressoras lá, mas elas ficam trabalhando sozinhas, né? Só a gente dar uma boa olhada ali no começo, viu que tá tudo certo, viu a primeira camada, basicamente a gente vai deixar a impressão aí, porque a partir dali é só ela trabalhando mesmo. Ali a gente também pode ver um pouco da, da nossa precisão, né? A camada que a gente consegue ir com o nosso bico padrão, né? A ponteirinha ali, né? Seria equivalente ao quão grosso que é o grafite da caneta, né? Da lapiseira. A gente consegue ir até 50 micrômetros, que é 0,05 milímetros, né? A gente sabe que isso é um valor muito pequeno e você quase não vê, é imperceptível ao olho nu, assim, né? Sem você ter um conhecimento maior. Como, por exemplo, aqui eu imprimo bastante miniaturas. O Samuel tá com uma ali, eu tô com uma aqui, e a gente, claro, a gente mostrando aqui, vocês não vão conseguir ver mesmo, né? Qualidade de vídeo e tudo. Mas pessoalmente você já mal consegue ver que é uma peça impressa. Então, para vocês verem o quanto que avançou essa tecnologia, que antigamente a gente pegava lá o modelo, de longe a gente sabia que era impressão 3D, né? Você via lá aquelas linhas bem grossas subindo ali que, né, não agrada tanto todo mundo. E, que nem eu comentei dos filamentos, eles são termoplásticos, né? Porque ele tem essa propriedade de você poder esquentar eles e resfriar e eles continuarem com as mesmas propriedades. Excelente. Só comentando um pouquinho no anterior, como vocês podem ver ali, né, tem os eixos, né, X, Y e Z, o que faz da impressora uma CNC, né, a gente controla ali por G-codes, mesma coisa que controlaria torno, CNC, traz a CNC. É isso, geralmente a mesa de impressão é o eixo Y, vai para frente e para trás, o eixo X vai para a esquerda e direita e o eixo Z sobe, né, sobe e desce. Seria o mesmo funcionamento de uma fresa convencional. Só que daí a gente troca a ferramenta de corte pelo extrusor. E agora, falando um pouquinho mais do extrusor, essa é uma parte legal, que é o coração da impressão 3D, né? Sem ele, a gente não teria as peças impressas. Ali, a gente tem a parte fria, que é a parte onde o filamento começa a ser alimentado, começa a ser empurrado. Por que a gente tem essa parte fria? Porque se ele começar a derreter, ele vai expandir e vai deformar logo ali em cima, o que pode causar entupimento, pode causar travamento do filamento, que é algo muito preciso. Então, a gente tem ali uma área fria, que é o nosso dissipador, vai uma ventoinha resfriando ele, e descendo, a gente tem a nossa zona de transição, né, entre a parte fria e a parte quente, e a parte quente em si, que é o conjunto do bloco e da ponteira, né? O bloco é onde tem ali o nosso sensor de temperatura e o que esquenta a impressora, né? O cartucho aquecedor. Eles vão esquentar o filamento ali ao redor de 200 graus, em média. E também chega na ponteira ali, né? Que é o que vai dizer o quanto que está saindo de material. Por exemplo, o nosso filamento, ele tem 1,75 milímetros de diâmetro. E a gente vai fazer uma redução ali para 0,4 milímetros. Então a gente vai fazer uma boa redução aí, né? Por isso que esse processo ele não é tão rápido assim, ele demora horas, né? Geralmente é por causa disso, não é uma limitação mecânica dos motores, mas sim do extrusor em si, ele que limita a velocidade, né? A taxa volumétrica de quanto sai de filamento. Agora, se puder passar para o próximo slide, isso. Esse é bem legal, é um modelo que a gente imprimiu recentemente aqui, para mostrar o funcionamento mesmo. Ó, vocês podem ver ali de cima, tem uma flechinha ali apontando para o tubo de Teflon, que é um tubo que guia o filamento. Ele é extremamente importante, ele sempre está bem fixo ali, porque se tiver um vãozinho embaixo, um vãozinho em cima, quando o filamento for empurrado, ele pode acabar indo para o lado, né? O que vai causar um entupimento, a gente vai ter que, posteriormente, desfazer esse entupimento. O dissipador, isso é em corte, né, pessoal? E tem o filamento ali passando em verde, né? Vocês podem ver que ele entra no tubo de Teflon, passa pelo dissipador, e ali o isolador, vocês podem ver também, né? Ele entra mais no dissipador do que entra no bloco. Tem o bloco, a ponteira, e em vermelho o elemento aquecedor, e em branco ali o nosso termostato, termopar, né? Como vocês preferirem chamar. Pode passar, Samuel.
Agora um pouco aqui sobre os filamentos utilizados, né? Quais são os tipos, por que a gente utiliza, né? Cada um deles e suas aplicações. O mais utilizado é o PLA, poliácido láctico, que ele é baseado na amido de milho, cana-de-açúcar, bagaço da cana. Então, isso tudo com os materiais que fazem ele, deixam com que ele seja biodegradável e reciclável. Então, ele não tem aquele estigma dos plásticos como ABS ou outros do tipo que demoram muito para decompor e acabam danificando o meio ambiente, né? Ele é muito ecologicamente viável, né? Então, você tem uma gama muito grande de utilização dele, porque ele é muito fácil de imprimir, ele é o material mais fácil que a gente tem para imprimir. Como eu comentei, ele também é reciclável, né? E só que a gente tem umas perdas um pouco, né? Depende da sua aplicação. Ele não é tão bom para peças mecânicas, para peças que vão ter resistência de temperatura. Eles não conseguem ser tão utilizado para isso, né? Ele tem o seu limite ali. Por exemplo, a temperatura dele, se em volta dele ali, né, o ambiente estiver em 60 graus Celsius, ele começa a dar uma amolecida. Então, se tiver em 60 graus Celsius, você encostar a sua mão ali, ele vai deformar um pouquinho. Então, a gente já não pode utilizar ele, por exemplo, para esterilizar o material, né? Esterilizar quente, a gente não pode utilizar. Do PLA seria isso. Acho que o Samuel tem um pouco para comentar sobre ele também. Opa! Alô? Vocês estão me escutando? Sim, só Boa travou. noite. Sim. Boa noite. Sim. Boa noite. Eu acho que o Samuel. Eu vou ver aqui só um segundinho que a gente tá no mesmo prédio só. Eu acho Só um que travou. segundo. Isso, eu vou pedir para ele reiniciar lá o dele. Só um segundo. Voltei. Opa! Ah, o Samuel voltou agora. Caiu. Perfeito. Internet caído, gente. Meu Deus. Não tá apresentando, né? Isso. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Encerrou a parte do PLA, Arthur? Isso, então, era só para você comentar agora. Foi bem nessa hora que eu. Ah, sim. Então, gente, acredito que o Arthur ele explicou toda a parte ali, a parte interessante do PLA. O PLA, o legal dele é que, como o Arthur mencionou, deve ter mencionado, é que ele é um dos materiais mais utilizados nesse ramo de impressão 3D, justamente por ele ser biodegradável e, além disso, ele tem uma facilidade de uso muito grande, porque ele, diferente de alguns outros materiais, como ABS, ele não foi adaptado para impressão 3D, ele foi criado para impressão 3D. Então, a facilidade de usar esse material ele é muito grande. Ou seja, você, além de ter uma facilidade muito grande, você também vai ter resultados visuais muito melhores. Mas um ponto do PLA é que, assim, você consegue, sim, fazer muita coisa com ele, só que a resistência mecânica dele e a resistência térmica não é muito boa. E ele vai aguentar mais ou menos ali em torno de 60 graus para começar a deformação, ali na transição vítrea, como é que o Arthur tinha explicado, né? Então, ele aguenta ali até 60 graus para começar a deformar. Então, ele não aguenta temperaturas muito altas e a resistência mecânica dele também não compete com alguns outros. Mas o resultado dele visual é muito bom. Esse filamento ele custa em torno de R$150 no mercado e é um dos mais utilizados porque tem muita variedade. Tem variedade de cor, de textura, tem filamento desse que mistura PLA com cobre, PLA com madeira. Tem muita coisa mesmo deste material. Então ele é muito, muito interessante por isso. Além de ser biodegradável, né? Ser eco-friendly.
Então é bem show de bola. Vou partir para o PETG então, Arthur. Manda lá. Beleza. O PETG, então, né? Vocês devem conhecer a palavra PET, né? Da garrafa PET, aí de tantos outros, das outras peças que a gente tem, né? O PETG, ele é o PET que a gente conhece mesmo, só que modificado com glicol, né? Que é o CHDM. Então, ele já é um material mais para engenharia. Ele teria essa maior resistência a forças, maior resistência à temperatura. Tanto é que a temperatura ele aguenta ali de 70 a 80 graus Celsius, mais ou menos, comparado ao PLA, né? A vantagem é que ele também é reciclável e ele tem uma grande gama de utilização, assim, né? O PLA, a gente tem milhares de cores por aí, o PETG tem um pouco menos, que como ele é mais para essa área industrial, ele acaba não tendo tanto. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente, na Boa Impressão, a Stella 3 só tem peças impressas em PETG. Porque elas precisam dessa resistência maior, né? Que nem, por exemplo, na Stella 2 era PETG e PLA. A Stella 3 a gente já alterou todas as peças para PETG para garantir ainda mais essas resistências. Uhum. Então você já tinha, desculpa, Arthur, você já tinha explicado que a Stella fabrica Stellas? Não tinha comentado isso, verdade. Então, é uma coisa bem legal, gente, porque várias peças da Stella, desde a Stella 1 e até hoje na Stella 3, hoje na Stella 3 são bem reduzidas, são algumas peças mesmo, o número não é tão alto como antes, mas hoje a gente ainda utiliza a Stella para fabricar peças de acabamento, peças mecânicas, de encaixe, tudo para a fabricação das outras Stellas. Então é um ciclo, né? Bem interessante isso, bem interessante mesmo. Então hoje, como o Arthur disse, a gente utiliza PETG para preservar a resistência, para dar mais resistência nas peças que a gente utiliza nas impressoras. Então é show de bola. Só reforçando a parte comercial desse filamento, o PETG ele custa em torno de R$145 um quilo desse material. Assim, uma coisa que eu não falei do PLA, 1 quilo de material rende bastante. Por quê? Eu não sei, acredito que o Arthur vai apresentar mais para frente, mas a impressão 3D, ela não é algo sólida. Tem como você deixar peças sólidas, só que geralmente as peças ela tem a parede e o interior dela são várias grades que são definidas pelo usuário. Então você pode deixar uma peça desde oca, então nem nada dentro, né, vai ficar extremamente leve, ou até 100% sólida. Então o gasto de material ele não é tão alto, então rende bastante. 1 quilo de filamento dá para fazer um mundo. Então esse filamento PETG ele custa R$145 um quilo em média, tá? Então é bem interessante. E agora o TPU. Exatamente, o TPU, né, é o poliuretano, né, vocês conhecem o poliuretano, o PU, e ele é o termoplástico, então ele é uma variação, né, que ele fica ali mais elástico, ele tem diversas aplicações aí. Ele tem uma boa resistência, também é um material um pouco mais de engenharia, assim, né, não é tão comum ele, mas ele também é um pouco mais fácil de trabalhar. Por exemplo, ali, a gente tem alguns exemplos, né, seria... para o uso ortopédico, eles usam bastante isso, que seria as palmilhas personalizadas, né? Que a gente tem vários tipos de palmilhas, mas elas não servem para todo mundo, né? Então a personalização é ainda melhor. A gente personaliza especificamente para cada pessoa, né? Tem ali as medições que o pessoal faz. Até vi ali o Samuel pegou um chinelinho que a gente imprimiu ali totalmente em TPU. Fica bem legal mesmo, assim. Show de bola, TPU. E o TPU ele já é um material, por conta da dificuldade de fabricação dele, ele é um material um pouco mais difícil de encontrar num preço tão competitivo quanto o PLA e o PETG. Então, em média, o TPU ele custa em torno de R$130 a R$160 em 500 gramas. Então, ele é metade ali, já é um preço bem mais alto. Mas é um material muito, muito, muito bem utilizado nesse ramo de impressão 3D. Tá? Vamos passando. Enfim. Agora que a gente já explicou como é que funciona a impressão 3D e os filamentos que dá para utilizar, enfim,
onde é que dá para aplicar impressão 3D? Em quais áreas que a gente vê impressão 3D hoje em dia? Na verdade, são muitas, são muito mais do que a gente vai apresentar aqui. A gente vai apresentar as que a gente mais vê mesmo, mas hoje em dia dá para utilizar a impressora 3D em todo canto mesmo. Então vamos lá. Comece, Arthur. Exatamente, então primeira prototipagem, né, que é basicamente a origem da impressora 3D, né, o protótipo é o coração, né, ele vai acabar que nunca vai sair daqui, porque a gente consegue passar por milhares de protótipos aí até chegar numa peça. Só que com a impressão 3D a gente consegue fazer muito rápido esses protótipos e fazer as alterações para fazer os novos. Né, protótipo, né, seria... Desculpa, eu só me perdi. Protótipo seria, então, a gente ficar fazendo variações da peça até chegar na peça desejada, né? Que nem, por exemplo, aqui nas telas. É uma constante melhoria. Por exemplo, ali a gente tem as nossas peças impressas que a gente pode mandar para as pessoas, a gente fez de uma outra versão aqui. A gente pode melhorar isso, que é o que a gente fez bastante na Tela 2, Tela 3, Tela 1 também teve isso. Isso transforma o produto. E numa empresa, você consegue passar aí por 3, 4, 5 protótipos por dia, o que é algo que era inviável, né? Você tinha que mandar fazer, mandar usinar, tudo isso em outros setores que não chega a ser viável, né, comparado à impressão 3D. Excelente. E uma coisa bem legal da prototipagem, como o Arthur falou, é o coração da impressão 3D, porque talvez alguém aqui não saiba, mas impressão 3D, ela nasceu da prototipagem mesmo. Nasceu ali em meados dos anos 80, o pessoal estava buscando, a indústria estava buscando formas de facilitar a prototipagem rápida, que era diminuir os gastos com sobras de materiais, basicamente, e facilitar na prototipagem. E aí, um cientista norte-americano, ele criou a impressora 3D, começou com a impressora 3D SLA, mas que melhorou muito essa questão de sobra, justamente por quê? Porque agora a gente tem uma ideia, a gente desenvolve em modelo CAD, que é modelo computadorizado assistido, algo do tipo, desenvolve em modelo 3D CAD, e aí você manda para a impressora 3D, ela desenvolve, ela fabrica para você, ela manufatura para você a prototipagem sem gastar nada além do que foi gasto na própria manufatura ali. Então revolucionou muito bem ali o mercado da indústria, tá? Então é show de bola. E aqui a gente tem alguns exemplos de clientes nossos que utilizam a Stella para prototipagem. Você consegue ver ali um manete ali, um volante de Ferrari, de Fórmula 1. Você consegue perceber que o modelo 3D do CAD, ele é entregue basicamente com as geometrias corretas. Então, isso permite que você utilize parafusos, que você consegue utilizar, fabricar buchas, enfim. Por conta dessas geometrias preservadas, você tem um universo de possibilidades, justamente porque ela, apesar de entregar uma qualidade boa, ela também entrega geometria complexa. Então, você tem muita coisa, muita possibilidade, né? Ali na terceira demonstração ali, é um parafuso, por exemplo. É uma porca com esqueci o nome. Assim, seria basicamente uma porca ali numa rosca, né? Que Rosca. ali no suporte de um sargentinho, né? Então, ali tem o parafuso que segura. Exatamente, Lucas, o sargento ali. Show de bola. Então, é excelente. Vamos passar para o próximo. Daí também tem as milhões de variáveis, né, da impressão 3D, né, que o pessoal compra ali, principalmente para artesanato. Se quiser já passar para o próximo, esse é um ramo realmente muito grande. Você pode fazer de tudo, pode pintar. Vocês vão ver aí exemplos outros exemplos para frente, né? Isso. Arquitetura também entra muito bem, porque dá para você fazer maquete, dá para você fazer miniaturas, desde carro, avião, árvore, banco, praça, exemplares, enfim. Você tem um universo muito grande que se aplica com
a arquitetura também, na arquitetura. Action Figures também. Action Figures é um dos mais utilizados no ramo de impressão 3D, porque é muito relacionado com essa parte nerd do mundo e tal. E aí a gente vê muito impressora 3D sendo utilizada como Action Figures. Então, personagens de filme, de quadrinho, de série, de desenho, tem muita coisa mesmo para ser utilizada. Aí cosplay também são fantasias, né? Então, fantasias, armamentos, roupas, máscaras, enfim, muita coisa também. E chega a parte da ortopedia, né? Que seria ali as próteses, as órteses, né? É muito legal, a gente apoia o projeto Mão 3D, né? Que vocês podem ver aí, ajuda muitas crianças, né? Ele é da Unifesp e eles ajudam muita gente, eles projetam a mão, né? Tudo é impresso, tá, gente? Então pode ter ali um parafuso, pode ter ali uma mola, mas a estrutura é totalmente impressa, a personalização também, né? Vocês podem ver ali Mulher Maravilha, Capitão América, o outro personagem. E tudo isso é graças à impressão 3D, né? Porque isso tudo tem um custo muito baixo comparado às próteses e órteses de metal ou as fabricadas mesmo. Elas são ínfimas, coisas que você, em material, você acaba gastando menos de R$100 ali, porque você não vai gastar 1 quilo de filamento, você não vai gastar coisas muito caras. E também você tem essa modularidade, porque, mas a pessoa vai crescer, ela vai precisar de uma outra prótese. Não tem problema. A gente consegue ou adaptar a já existente, ou fazer outra também. Isso é algo muito legal. E, só comentando um pouco mais desse projeto, que eu acho bem legal comentar, eles não só entregam a prótese, eles fazem todo acompanhamento psicológico para a pessoa conseguir reutilizar esse órgão, para a fisioterapia, para ele conseguir entender como funciona. Tudo isso é muito legal mesmo, é uma honra estar junto com eles. Isso aí. Excelente. Para cirurgias também, vocês podem ver um crânio. E da onde que a gente tirou esse crânio, né? Ele vem de um arquivo de COM, que é um arquivo de ultrassom, radiografia. Tudo isso é basicamente o processo de impressão 3D, né? Eles tiram várias fotos em vários eixos, né? Por exemplo, tira milhares de fotos assim, milhares de fotos assim, assim, até chegar no modelo 3D. Que é algo que é muito utilizado na medicina, né? Para você poder fazer o encaixe, para você saber como que está o osso de uma pessoa, o tecido. E a gente consegue transformar esses arquivos e imprimir eles. Então é uma parte muito legal também você poder praticar em uma peça impressa antes de você ir para o cliente, né? Uhum. Com certeza. E também... Aí, Opa, pode falar, Samu. Então, a cirurgia, a ortopedia, ela também entra na parte de saúde, mas a gente quis deixar mais modularizado ali. Mas a parte de saúde, a gente queria dar um ponto bem interessante, que é justamente o coronavírus. O coronavírus chegou, ninguém sabia o que era e como é que a gente poderia ajudar, certo? Em nada, de forma alguma. Mas a gente percebeu que a impressora 3D ela serviria muito bem, porque estava faltando essas máscaras, face shields, para muitos hospitais, para muita gente que estava na linha de frente, para motorista, enfim, para quem estava nas ruas. Estava faltando, e aí começou localizado e virou mundial o negócio. Todo mundo que tinha impressão 3D queria e gostaria de imprimir essas hastes. Tá vendo que todas essas hastes aqui, deixa eu colocar um apontador. Isso daqui é um face shield, e isso daqui são as hastes dos face shields. Essas são estelas fazenda, a gente montou uma sedezinha aqui de uma fábrica, uma mini fábrica de haste. A gente fez mais de 1000 unidades, mas isso daí foi uma pequena fração do que o universo de impressão 3D doou por aí, tá? Mas a gente fez 1000 unidades de face shields, e aí o acetato a gente mandou cortar, enfim. Mas excepcional essa questão, como a impressão 3D consegue se encaixar em coisas que a gente não sabe que vai acontecer.
Então é bem bacana mesmo. Deixa eu passar. E agora um pouco sobre a modelagem, né, das peças. Eu acredito que talvez vocês tenham alguma matéria de modelagem, né, dependendo do curso de vocês, mas a gente tem diversos softwares para isso, né? Se quiser ir passando aí, Samuel, que vai listando eles. Uhum. O mais simples, né? O mais básico seria o Tinkercad, né? Que é da Autodesk também, né? Que fez o AutoCAD, tem o Fusion 360 que a gente vai comentar ali também. E ela é mais simples, ela é uma modelagem como se a gente pegasse esses blocos e fosse colocando um quadrado, um círculo, tirando um do outro. Uma modelagem mais simples, assim, para você se introduzir nesse mundo, né? É um site mesmo, então quem quiser, recomendo aí, tem bastante coisa de eletrônica ali também, uns tutoriais bem legais. O Blender, que seria essa modelagem mais orgânica, digamos assim, né? Que seria para bustos, seria para a parte que não é mais tão técnica, né? Seria para você fazer formas naturais. Ele também é de graça, né? Comentando aí. Agora tem o ZBrush, que seria a parte mais comercial, né? Ele já seria pago, mas também é a mesma ideia do Blender, peças orgânicas que tem essa fluidez. E agora a gente tem os padrões, né? O Fusion 360, que também é da Autodesk, Onshape, SolidWorks e AutoCAD. Todos eles são da mesma família, digamos assim, né? Eles vão servir o mesmo propósito, são para peças mais técnicas, né? Mais de engenharia. Só o AutoCAD, que geralmente é utilizado mais para a parte de arquitetura, né? Mas ele também dá para você exportar os modelos ali. Qualquer modelador que exporte em STL, a gente consegue utilizar. STL, né, como a gente vai ver aí no próximo. STL é esse tipo de modelo, né, de estereolitografia, que é um tipo de modelo que ele é sólido, um modelo 3D que é sólido. Porque a gente vê, por exemplo, aí modelos de animação, modelos de jogos, eles nem sempre são sólidos. O que seria isso, né? Eles são várias paredezinhas que não tem nenhum conteúdo, é como se a gente construísse uma casa de papel e não tivesse nada dentro. Isso não é bom para impressão 3D, porque ele vai imprimir esse nada dentro. E é o que a gente não quer. E que nem eu comentou ali, né, o OBJ ou outros tipos de arquivos que tem essa malha aberta, né, que não tem a triangulação bem fechadinha, não vão gerar esse arquivo sólido. E, só volta ali rapidinho, Samu, só para comentar, o nome Stella vem de STL, né? Foi uma ideia da Vanessa, uma das fundadoras. Aqui então, né, seria o modelo STL à esquerda e o modelo impresso à direita, né? Vocês podem ver ali, você também consegue colorir o modelo STL, só que ele vai imprimir somente de uma cor, né? A cor do filamento em si. Mas você pode dar acabamento, ou fazer várias impressões e colar elas depois, tem várias maneiras. Agora é o sistema de fatiamento, né? Porque não basta a gente colocar o arquivo 3D ali na máquina e ela vai funcionar. Não é assim. A gente pega ali o modelo 3D, no caso ali está em vermelho, e vai fatiar ele. Fatiar seria esse processo de dividir em camadas, que é o que a gente tinha comentado anteriormente. E vocês podem ver que ele também tem uma parte verde, que não dá para ver muito bem o nosso objeto em si. Por que isso? Porque a gente precisa desses suportes. Esse suporte você pode pensar como as vigas da casa, essa sustentação que a gente tem na peça. Por que isso? Porque a gente está colocando um material derretido, né? Ele derrete e depois ele solidifica. Então, a gente precisa desse suporte. Fazer uma analogia bem boba, é como se a gente estivesse tentando colocar areia em algum lugar. Se não tiver nada embaixo, ela vai cair. Então, ela precisa dessa fundação. Seria isso. Daí, o filamento, seria para colocar o filamento ali, né, na máquina, bem simples, só passar pelo guia e passar ali no extrusor. Vocês vão ver que ele vai começar a sair ali no finalzinho, ó, ali bem na pontinha, logo abaixo dali da onde saiu o filamento, né? Ó, ele começou a sair. Porque ele chega com 1,75 e sai com 0,4 ou o diâmetro da ponteira em questão, né? Você pode ter diâmetros diversos aí da ponteira, né? A gente utiliza de 0,2 até 0,6 milímetros. Então a gente tem uma linha mais grossa, uma linha mais fina.
Isso tudo vai depender da sua aplicação. Uhum. E também a gente precisa de um fixador na mesa de impressão. Por que isso? Porque o plástico derretido ele não vai aderir tão bem na nossa superfície, né? Na superfície lisa que é o vidro. Então a gente utiliza ali o nosso fixador, no caso o spray de cabelo, o spray Carina, que a gente utiliza para ele melhorar essa fixação, né? A gente prefere spray porque ele vai espalhar muito bem pela mesa, você não vai ter uns calombos que vão ficar na mesa de impressão. Seriam essas as justificativas do Carina. Arthur, boa noite. Só uma pergunta. No caso, a Estela eu não sei, não cheguei a trabalhar, não cheguei nem a ver o funcionamento dela ao vivo. Mas que nem tem algumas impressoras 3D que elas têm a base aquecida. Mesmo essas impressoras 3D que têm a base aquecida, ela precisa desse fixador ou daí nesse caso não? Ou só no caso uma base a frio, no caso? Depende muito. Porque, assim, ó, a Estela não tem a mesa aquecida, né? Ela não tem mesa aquecida porque a gente não necessita dela, a gente não imprime materiais que precisam dessa mesa aquecida, dessa temperatura controlada, mas a maioria utiliza. Só que você conseguiria imprimir sem o fixador, né? Somente com a mesa aquecida. Só que é muito difícil de você fazer isso, acaba não sendo prático. Por exemplo, ali para você imprimir numa mesa lisa, por exemplo, de vidro, sem o fixador, você precisa da mesa aquecida e você precisa limpar muito bem essa mesa. Então, por exemplo, você teria que limpar cada impressão com álcool isopropílico, que é algo que não é viável no final. Então, a recomendação mesmo com mesa aquecida é acabar passando algum fixador, seja ele cola bastão, seja ele o Carina, ou algo do tipo. Só aproveitando esse gancho, a gente não utiliza a impressora na Estela a mesa aquecida, não somente porque a gente não usa filamentos com contração alta, né, que seria o ABS, filamentos que necessitam de mesa aquecida, mas justamente para preservar a baixa economia, a alta economia dessa impressora. Ela é muito econômica. Como o Arthur mencionou lá atrás, ela consome apenas 37 watts-hora. Então é muito baixo. Uma impressora com mesa aquecida sobe para 200 watts com muita facilidade. Então fica bem mais que 200 watts, que é o equivalente a 4 a 5 impressoras Estela trabalhando. Então a gente prefere manter a impressora econômica utilizando materiais muito mais fáceis de imprimir e que não poluem o meio ambiente. Então é por isso que a gente não utiliza a mesa aquecida. Tá. Não, beleza. É que eu cheguei, deu meio tarde na apresentação, eu queria ter pego desde o começo, mas eu não tive tempo. Mas legal, boa ideia. E outra pergunta também, e no caso, eu tenho pesquisado bastante na área, assim, porque eu tenho o intuito de trabalhar nesse ramo com impressão 3D. Eu ainda tenho uma grande dúvida, só que entre a impressora de filamento e a impressora de resina, vocês têm alguma dica, assim, de qual vale mais a pena no mercado, no momento, hoje em dia, sim ou não? Então, na verdade é assim, impressora de resina e impressora FDM, o que você precisa analisar antes de investir? Você precisa analisar o que você quer. Uma impressora de resina, ela tem um investimento muito maior do que uma impressora 3D FDM, tanto, não somente em relação à impressora em si, mas também nos insumos. A matéria-prima é muito mais cara. Além de ser muito mais difícil de trabalhar, porque a resina é extremamente tóxica, você vai precisar trabalhar com luva, com máscara, tem que tomar um cuidado danado, se pingar na pele, Deus o livre. Então, você tem que analisar isso. A impressora de resina, ela vai entregar uma qualidade de impressão muito maior do que uma impressora FDM. Uma qualidade que eu digo é resolução, né? As camadas, cada camada de impressão 3D, na Estela, por exemplo, que é uma impressora com alta, que dá para você adquirir ultra qualidade de impressão, ela vai imprimir em 50 microns. 50 microns é 0,05 milímetros. Numa impressora SLA, você consegue mais fino do que isso, talvez até metade, se não me engano, 0,023 milímetros. Então, você tem que analisar o seguinte,
Você vai precisar de tanta resolução assim? Se você for imprimir miniaturas como essa daqui, ó, isso daqui é uma miniatura. A Stella, que é uma impressora FDM, já entrega essa qualidade. Isso aqui é uma peça com menos de 3 centímetros. Então, a qualidade é excepcional. Se você precisar de peças menores do que isso, aí eu te recomendo uma SLA. Com detalhe. Se você precisar de uma peça menor que isso, com detalhe. Mas, assim, se você não vai imprimir peça pequena com com muito detalhe, bicho, investe em FDM, que é muito mais barato para você, você vai ter muito menos dor de cabeça, tá? Então, é uma sugestão que eu te dou. E também a SLA, ela tem um volume pequeno de impressão, né? Sim. A Stella ali tem 22 por 22 por 25 centímetros de altura, enquanto a SLA ali vai ter 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 15. Então isso Sim. já... Sim, Exatamente, Arthur. Só para te explicar em relação à questão comercial. Uma impressora 3D, a Stella, por exemplo, ela custa R$ 2.600. E ela imprime 22 por 22 por 25 centímetros. Uma impressora SLA, que imprime 10 por 10 por 10, ela vai custar no mesmo preço que a Stella, talvez mais. Desse tamanho, uma impressora SLA que imprime 22 por 22 por 25, eu estou falando de 30 a 50 mil reais. Então é muito mais caro do que você investir em uma FDM. Mas é aquilo, é só colocar na balança o que você precisa. Se você precisa imprimir peças pequenas com detalhe, vai com uma SLA, que eu recomendo uma SLA para você. Beleza? Beleza, obrigado pelas dicas aí, já me ajudou bastante. Obrigado mesmo. É isso aí, show de bola. Então, Beleza. ali no slide a gente pode ver o funcionamento da Stella, né? Ali à esquerda a gente vê uma time-lapse, né? Não é tempo real, né, gente? Esse vaso demorou... Você tem o tempo dele aí? Acho que demorou 1h30. 1h30 para 2 horas, mais ou menos. Isso, eu vi que algum comentário ali já foi o tempo de impressão, e isso varia da peça, gente. Então, por exemplo, o vaso, que é só um perímetro, né? Só uma linha que ele vai subindo, nesse tamanho aí foi 1 hora e pouco. Se aumentar, vai ser exponencial, né? Porque é por volume. Mas como vocês podem ver ali, ele vai fazendo de baixo para cima, bem nesse sistema de camadas, né? Ele vai movendo os eixos ali, a mesa para frente, esquerda para direita, tudo normalmente. Isso aí. E aqui já a gente, como o Arthur me disse antes da apresentação, a gente tem que vender nosso peixe. Então, essa daqui é a Stella 3, é um modelo que a gente desenvolve e fabrica hoje na Boa Impressão 3D. Faz pouco tempo que a gente lançou ela, não faz nem 4 meses, se não me engano. Essa daí já é uma impressora FDM de entrada excelente. Você vai ter uma excelente qualidade de impressão, uma excelente qualidade estrutural, de design. Essa já é uma impressora para começar bem. Não somente porque você vai ter essas qualidades, mas também porque você vai ter benefícios de estar com a gente, que é uma empresa nacional, né? Suporte técnico, assistência técnica, suporte técnico com o Arthur, treinamento inicial com o Arthur também. Então, assim, se vocês estão pensando em iniciar nesse ramo de impressão 3D, eu recomendo a gente, não é por nada não, mas eu recomendo a gente justamente por esses pontos. Então, a Stella 3 já é uma impressora bem bacana. Aqui a gente vai explicar um pouco os comparativos da Stella 3, que é a nova geração, com a Stella 2 e Stella 1, que é as gerações anteriores. O Arthur vai saber me explicar melhor do que eu. Isso, por exemplo, ali, né, a gente imprime 22 por 22 por 25 na Stella 3, enquanto na Stella 2 era 20 por 20 por 20. E a gente, pondo isso em volume, né, a gente tem 51% a mais do volume de impressão na Stella 3. E o que é legal, que a gente vai mostrar mais pro final, que é que a Stella 3 ficou menor comparado à Stella 2. A Stella 2 ali, ela abriu seus braços, né, que a gente chama, né, que ela projetava os seus eixos para os lados. Que é algo que acabou ocupando um maior espaço. E a Stella 3 já não faz isso com o eixo X, então a gente acaba ganhando um bom espaço ali na esquerda e direita. A nossa estrutura agora é mais reforçada, né? Ela já tem esse perfil de alumínio, que é muito comum na indústria, né? Ali o perfil de alumínio com as roldanas, com os V-slots, com as roldanas excêntricas. E tudo isso, junto com a dupla tração, que vai ser o próximo ponto,
A dupla tração é basicamente o quê? A gente tem ali duas engrenagens, né, duas polias fazendo a tração do nosso filamento, né, as polias tratoras ali. Na Stella 2, a gente tem uma polia tratora e um rolamento, né, que seria a polia passiva ali, né, que ele só estaria rodando junto com, para fazer pressão com o filamento. Agora, a gente tem duas dessas polias, então as duas polias estão fazendo tração ao mesmo tempo, empurrando para sair o filamento, né, o que nos dá uma maior confiabilidade, a gente consegue extrudar mais rápido, com maior confiabilidade e mais precisão. E tudo isso adicionado faz com que a gente possa fazer isso. O que é isso? Esses são os valores de velocidade da Stella. À esquerda são os valores da Stella 2 e à direita os da Stella 3. Explicando cada um. O 40 milímetros por segundo ao quadrado é a velocidade da Stella 2 imprimindo. Ou seja, quando ela está ali empurrando o filamento para fora, ela está no máximo a 40 milímetros por segundo ao quadrado. Agora, na Stella 3, a gente consegue fazer até 120 milímetros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente está triplicando ali a velocidade de impressão. E com isso a gente acaba demorando muito menos para fazer uma impressão, né? Não exatamente um terço disso, né? Porque não é assim que funciona essa regra, né? Tem mais velocidades envolvidas. Mas, basicamente, a gente corta ali a impressão para uns 40% do tempo, talvez até menos, dependendo. E abaixo ali, os valores 110 e 130, é o valor de travel, que a gente chama, que é quando ela não está imprimindo, que é quando ela só se movimenta de um local para o outro, a cabeça de impressão. Que é, por exemplo, a gente está fazendo uma peça na esquerda, uma peça na direita, você não quer filamento no meio delas, né? Então, ele pode ir mais rápido, porque ele não vai ter que depender do valor de extrusão ali do filamento. E, que nem eu comentei, né, ela ocupa bem menos espaço, né? Se vocês forem comparar aí, né, no eixo Y, que é o verde ali, né, na mesa de impressão, a gente perdeu, quer dizer, ganhou 5 centímetros de espaço, né? No eixo X também, que é o azulzinho ali, né, esquerda e direita, a gente também foi de 60 para 45 centímetros. Então, uma boa diferença aí. E eu achei isso fantástico, né? A gente conseguiu reduzir o tamanho dela e aumentar a área de impressão. Isso é algo que ajuda muito a gente. Seria isso. Agora a gente abre para perguntas. E aqui os nossos contatos, né? Caso vocês queiram conversar com a gente, entrar em contato. A gente do suporte mesmo, não tem Stella, vem conversar com a gente, tirar dúvida. Com o Samuel, principalmente. Se for uma dúvida mais técnica, pode ser comigo, ou ele passa para mim, e passa para alguém que consiga responder essa pergunta. Então, vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigado, Arthur. Obrigado, Samuel. Foi extremamente esclarecedor. Uma ótima palestra. Muito obrigado. Então, vamos ver aqui no chat, né, que já foram lançadas algumas perguntas. Acho que alguma coisa vocês já citaram, né? O Edivaldo perguntou assim: existe alguma previsão de produção de peças impressas em grande escala a ponto de substituir uma injetora de plástico, por exemplo? Eu acredito que vai demorar ainda, porque não é muito bem esse o intuito. A gente não consegue, a gente tem limitações ainda, né? Principalmente com o processo FDM, no qual a gente precisa de uma cabeça de impressão ali que vai imprimindo a peça, a gente vai limitando essa velocidade, né? Porque a injetora, ela faz muito rápido, né? Esse é o problema. Ela joga ali muito material, já conforma, já faz ali a pressão e já corta o excesso, né? É muito rápido. Então a gente não consegue acompanhar com o processo FDM, pelo menos. Legal. Então, o Guilherme Macena perguntou do tempo, acho que você já citou, mas caso tenha algum detalhe que vocês queiram acrescentar, qual seria o tempo de impressão dessa impressora que você citou? Já falou, o básico foi 1h30, né? Que apresenta baixo consumo de energia. Ele foi bem específico na pergunta do baixo consumo de energia. Isso, o baixo de consumo de energia vai ser para qualquer peça. Ela vai ter o mesmo consumo de energia independentemente da peça. Fábio quer saber se vai ter sorteio da impressora, só o professor. Só o professor já ganhou aqui 2 Stellas 3, né? Jefferson Costa, qual a resistência das peças impressas?
Isso aí depende muito da sua característica, né, de como ela é modelada, depende do preenchimento, da quantidade de perímetros de paredes, né? É, então, varia muito, assim, porque depende, se a gente for, depende também da orientação da peça, porque ali, ó, as camadas estão assim, a gente vai fazer força assim, é muito mais fácil descolar uma camada na ligação entre elas do que entre quando o filamento está em retilíneo ali, né? Então, por exemplo, se a peça está nesse sentido, as linhas, e a gente puxar assim, ela vai ter maior resistência do que se a gente puxar assim. Então varia muito de acordo com o filamento, a temperatura que você usa, mas é uma boa resistência sim. Tanto é que são feitas as próteses e tudo, né? A gente consegue, por exemplo, ficar em cima de uma peça impressa se ela for bem configurada, bem modelada. De uma forma geral, isso você também consegue determinar, né? Porque se você precisa de uma peça mais resistente, você pode colocar um preenchimento maior, né? Menor você vai economizar em filamento, certo? Mas se você colocar mais preenchimento, vai gastar mais filamento, só que ela vai ficar mais resistente. Então, o projetista que tem experiência, ele consegue, né? É um pouco... Exatamente. Mas não, você consegue ali geralmente no software de modelagem, você consegue fazer ali análise de forças, né? Você faz ali a força em uma direção, você já tem todas essas informações. E com a impressão 3D, você consegue reforçar essas áreas que ficariam mais em vermelho ali, né? Que vão sofrer mais por esse impacto. Tem algo que é muito legal que o pessoal faz, é fazer essa projeção, ver onde que precisa de mais resistência e acaba colocando mais preenchimento somente ali. Isso é algo bem legal mesmo. Ou também, né, divide a peça em dois e coloca ali um reforço de outro material, concreto, metal. Isso tudo vai ajudar muito na integridade da peça. Show. Maicon perguntou preço. Creio que ele quer saber o preço da impressora, mais ou menos. Maravilha. A Stella 3 ela está sendo por R$ 2.599, tá? Esse valor ele pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. À vista tem um desconto de 4%, cai para mais ou menos R$ 2.496. Desconto bacana, preço acessível pra caramba. Mas assim, se você entrar em contato comigo, eu faço uma condição melhor para você. Então, vai ali no WhatsApp ali, chama ali que a gente conversa. Opa, aí sim, eu gostei da ideia. Aí, rapaz, vai lá, aparece lá. Então, legal, o preço varia, né? Consegue um desconto melhor aqui com eles, excelente, gente. E outra coisa, assim, né? Claro, a gente no Senai tem as impressoras Stellas, vocês podem conhecer, inclusive eu nas minhas aulas de manufatura aditiva eu coloco vídeos fazendo modelo de peças, né? Vocês podem dar uma acompanhada ali também, quando as aulas voltarem presencial, a gente sempre pode mostrar para vocês, né? Porque nós estamos sempre junto ali. O Arthur mesmo vive recebendo e-mail meu, né, Arthur? De dúvida, de como faz. Aí, em relação a isso, o preço é vantajoso porque você tem em Curitiba, né, o acesso, vocês fazem aqui, vocês conseguem ir lá conversar com ele pessoalmente, ali nas Mercedes, né, que é boa impressão 3D, a Mercedes Baile, né? Beleza. Aí o Jefferson Costa perguntou, quanto custa imprimir alguma coisa em 3D? Queria saber, dá para fazer uma comparação, uma peça pequena, uma peça grande, de repente, né, que vocês mostraram? Com certeza. O legal da impressão 3D é justamente o que o Arthur mencionou lá atrás. A impressão 3D ela não tem gastos a mais do que o que foi feito ali na impressão. Então, o peso da peça é exatamente o que foi extraído de material. Então, deixa eu pegar esse aqui como exemplo. Acho que ele tem... esse daqui, por exemplo, é uma peça grande. Ela deve pesar mais ou menos 100 gramas. 1 quilo de material custa 150. 100 gramas custa R$15. Então, o custo de impressão 3D é R$15, mais o tempo mais o gasto de energia, que é 37 watts-hora, que vai ser em torno de 4 centavos por hora. Essa peça aqui foi mais ou menos umas 20 horas para ser impressa, a qualidade é excepcional, é um dragãozão, é bem legal, é um pote, é bem legal. E então vai dar um pouquinho mais que R$15. Então é bem econômico, é bem rentável. Arredondando R$6 aí, vai ter uma sobra aí de energia. Se você fosse fazer uma peça com outro padrão de manufatura, ela ia ser bem mais caro, né? Sim, com certeza. Fazer um molde, teria que pagar cada molde diferente, você tem que pagar um novo formato, qualquer mudança de tamanho que você fizer, então tudo tem um custo, é bem mais econômico nesse sentido, né? Sim, com certeza. Jonathan Hoffman perguntou, por ter uma mesa fria, tem algum problema de descolamento da peça? A maioria das impressoras são com as mesas aquecidas. Você vai ter a contração do material, né, mesmo com a mesa aquecida, só que como a gente está utilizando ali o nosso fixador,
a peça também, né, você vai ter essa boa aderência. Então você tem que tomar um cuidado com o descolamento, sim. Ele faz o warp ali, que a gente chama, né, que é o empenamento das peças. Mas principalmente com o PLA, ele adere muito bem na mesa. E algo que a gente faz, na verdade o software já faz pra gente, ele coloca uma borda em volta da impressão que aumenta a área de contato com a mesa. Ou seja, isso vai fazer com que ela fique mais grudada ali, né? Que quanto maior a área de contato, mais ela gruda, né? Então isso melhora muito, né? O que a gente chama de aba, né? A gente pode colocar ali 2 centímetros, 3 centímetros, que vai melhorar essa aderência. E também, para melhorar ainda mais a aderência, a primeira camada sempre é uma temperatura mais alta que as outras. Porque ali, quanto mais quente o material na primeira camada, mais ele vai aderir na mesa. Tanto é que as impressões a gente sempre tira com uma faquinha aqui, ó. A gente coloca a faquinha embaixo e acaba tendo que bater, né? A gente não consegue tirar com a mão, por exemplo. Então, tendo a primeira camada bem regulada, tendo o material fixador e uma temperatura boa, ele vai aderir sem problemas ali, vai acabar não dando esse descolamento, esse empenamento devido à contração do material. Eu já até quebrei peça, Arthur, tirando da mesa. Não, Sofre. Principalmente quando a gente pensa, tem 2 peças aqui, vou puxar uma com a outra, para não usar a faquinha. Eu já quebrei espelho, assim, pra você ter ideia. Tirar uma lasca do vidro já aconteceu comigo. Exatamente. Comigo também. Excelente. Jefferson Ávila perguntou, tem controle de temperatura no ambiente para trabalhar com impressora 3D? Não precisa, principalmente com essa FDM, né? Que nem a gente comentou, ela não tem a mesa aquecida, não tem esse enclosure que a gente chama, né? Seria essa caixa em volta, porque justamente não precisa disso. Se precisasse, ia ter ali uma caixa, ia ter um termômetro ali falando temperatura, mas não é necessário. Claro, né? Em dias mais frios, o material vai contrair mais, daí a gente tem que fazer uma compensação na extrusora. Não que a temperatura ambiente vá. A gente vai ter que controlar a temperatura ambiente para imprimir melhor. Legal. O Jersey Juan perguntou, essas peças aguentam até qual temperatura? Isso, daí depende do material, né? Que nem a gente comentou. Para PLA, mais ou menos 60 graus Celsius, para PETG de 70 a 80. Então isso varia muito de qual filamento você está utilizando e das condições, né? Se for a temperatura ambiente, seria isso. Se for você ligando um ferro de solda e colocando ali, vai ser uma temperatura muito menor, né? Que você está aplicando a força e tudo. Uhum. Legal. Fábio Calizaro perguntou, possui restrições para filamento da Stella? Acho que ele quer dizer se a Stella só aceita filamento da Stella, acho que é isso. Então, na verdade, não. Na verdade, a gente não gosta de trabalhar com exclusividade. Então, justamente porque imagina que a gente tem azul claro e azul escuro e você quer o intermédio entre esses dois. Não faz sentido a gente limitar vocês a utilizarem nossa marca. Então, você pode estar, sim, utilizando outras marcas do mercado, só tem que ficar atento às especificações. Como o Arthur mencionou lá atrás, a Stella utiliza filamento de 1,75 milímetros e você tem que ficar atento também ao material. Utilizar PLA, PETG, HPLA, nylon, TPU, são várias opções que você pode estar utilizando com a Stella. Isso, e só um comentário bem importante. A gente recomenda a utilização dos nossos filamentos, porque primeiro a gente sabe a qualidade deles e tudo, mas que a gente tem as configurações já para eles. Porque na impressão 3D, não é só você, que nem impressora 2D de tintas, comprei a tinta tal, vai funcionar. Não, a gente tem que configurar o material. Tem que configurar ali o fluxo, tem que configurar a temperatura, o resfriamento, dependendo, tem que configurar fazer um coeficiente ali para você configurar a retração, e todos os nossos filamentos já estão configurados. A gente tem ali as linhas do nosso fatiador, né? A gente já dá todas as configurações para vocês saírem imprimindo já. Então, se for utilizar de outras marcas, só tem que realizar essa configuração novamente, né? Então, a gente tem artigos explicando isso, mas só para deixar claro que precisa dessa calibração. Legal. Bom, continuando, Jefferson Costa gostou do desconto, então, Jefferson, vai lá conversar com o Samuel, ele consegue um preço melhor ainda, né? Gabriel, comentário do PlayStation, vamos em frente aqui. Gabriel Alves, vocês citaram que as peças precisam de um apoio para sobrepor o material. Esse apoio é feito do próprio material? O que é feito com o material de apoio?
É o próprio material mesmo, é o mesmo filamento que você vai imprimir a peça, é o mesmo filamento que você vai imprimir o suporte, só que o suporte ele tem um fluxo menor, então ele é mais frágil, ele é mais fácil de se retirar. Então, e a gente coloca ali uma distância entre o suporte e a peça. Então, ele não vai exatamente grudar na peça, ele vai estar só ali para sustentar e não deixar ele cair. Então, a gente acaba utilizando o mesmo material. Jefferson Costa, se eu comprar uma impressora 3D, consigo imprimir uma outra impressora? Conseguiria. A nossa Stella 1 é praticamente 90% das peças são impressas. Só as partes eletrônicas, né? Dele teria comprado. Isso, exatamente. Fazer uma composição. Luan falou pergunta essa. Gian César, na compra está incluso alguma formação da impressora? Sim, a gente tem o treinamento inicial ali, que a gente faz a cada 2 semanas aí para o pessoal que comprou Stella, ou tem como você comprar ele externo também, se você tiver curiosidade, pensar, será que eu quero saber mais sobre isso, né? Como funciona ali, a gente explica como fatiar a peça, desde o começo, né? Como instalar a impressora, onde é o bom local, fala de novo sobre os filamentos, fala sobre o fatiamento, ensina a fatiar, pega umas peças, fatia, também tem uma manutenção ali da impressora, né? Lubrificação, coisas bem básicas assim que é para o funcionamento dela, né? Isso a gente tem sim incluso na Stella. Tá. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio e fazer direto agora, tá? Eu tenho uma pergunta. Esses caras aí, que eles manjam. Vai lá. Professor, referente à resistência dos materiais ainda, eu acho um campo meio vago, assim, não tem nada muito científico sobre ensaio de torção, de tração, de compressão, ensaio destrutivo, em cima de... E claro que tem várias variações, né? Então, a quantidade de layer, a altura do layer, o enfio, enfim. Mas não seria interessante começar a fazer tipo um banco de dados assim com esses ensaios destrutivos e criar talvez uma tabela, alguma coisa assim, para a gente saber valores, né? Isso, no caso, a gente tem esses valores do nosso fabricante do PLA. Então, né, vai variar de como você vai imprimir ele, mas o filamento em si tem esses valores, né? Eles fazem ali o teste com o filamento derretido, né, não impresso, mas a gente tem alguns desses valores, né, alguns desses testes. Faltaria, né, fazer com as peças impressas, né? Eu já cheguei a fazer alguns. Complementando, isso existe também, Alexandre. Tem artigo que eu já achei nas aulas, tem gente que faz esses testes e registra e coloca ali teste de resistência, de tração. Isso não é difícil de achar. Me manda um e-mail que eu até te mando alguma coisa que eu devo ter isso, tá? Eu penso que até um TCC ou algo assim, professor, um estudo mais a fundo sobre isso. Eu orientei um TCC sobre a influência dos parâmetros de impressão na resistência à tração do ABS. Muda bastante. Então, existe TCC, tem artigo. Tá? Aí, uma outra pergunta que colocaram aqui, Jean Padilha, não, Jean César, não, Jean Padilha. Como ganhar dinheiro com a impressão 3D? Jean Padilha perguntou isso. Então, na verdade, impressão 3D é aquilo que a gente mencionou. Tem tantas áreas, tantas possibilidades para você aplicar, que você pode ser você pode utilizar a impressora 3D desde manufatura, você pode trabalhar com produção de certo produto, até prestação de serviço. Então, você pode criar uma prototipagem terceirizar uma prototipagem para uma indústria, por exemplo. Hoje em dia, o que a gente mais vê no mercado, o que meus clientes mais fazem, é utilizar a Stella para empreendedorismo na área de artesanato. Então, peças decorativas, peça para decoração de casa, para estante, vaso, tem uma infinidade de coisas, tem uma infinidade de modelos impressos, modelos 3D grátis na internet, tem bibliotecas, existe o Thinkiverse, tem o My Manufactory, que são as bibliotecas online mesmo, que é só você entrar, baixar, jogar no fatiador e imprimir. Então, tem muita coisa legal e pronta. Então, é só você ter a impressora 3D mesmo. Dá para ganhar dinheiro assim. Tem muita gente ganhando dinheiro assim, na verdade. Então, oi, boa noite. Essas possibilidades. Boa noite. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Existe um software, algum scanner que eu consiga escanear uma peça, por exemplo, depois
modelar ela na impressora? Com certeza. Existem scanners profissionais, né, que são feitos para isso, mas existem processos, por exemplo, de fotogrametria, que são aplicativos que você baixa no celular, no computador, e você tira diversas fotos de um objeto, de preferência com a melhor condição de luz, né? Você tira ali em todas as direções, ele até fala ali, ó, vai um pouquinho para a esquerda, para cima, para baixo. Você acaba tendo um modelo muito fiel ao real, né? Ele nunca vai ficar exatamente o real, mas você consegue ajustar ele com alguns softwares de modelagem ali, né? Isso sim, sem problemas, existe tranquilamente. Não, legal, obrigado. Uma opção barata. Mais uma pergunta, Arthur. É o Opa. seguinte, como eu falei, eu venho pesquisando há um bom tempo sobre o assunto. Eu não sei da Stella, mas eu conheço algumas impressoras que têm aquele, como é que eu posso dizer, aquele sistema de memória. No caso, por exemplo, eu posso estar trabalhando com um arquivo aqui, cansei, parei o arquivo e assim que eu retomar o arquivo, ele recomeça da onde ele estava imprimindo, fazendo a impressão. E a Stella tem esse tipo de sistema de memória ou você tem que fazer ela do começo ao fim, o projeto, no caso? Assim, você pode pausar a impressão, você só não pode desligar a máquina. Se você desligar a máquina, você vai perder essa informação de onde ela estava. Eu teria que recomeçar. Agora, se você, por exemplo, só pausou ali, você pode deixar o tempo que quiser. É só você não desligar a máquina, né? Não parar de energizar ela e nem desligar ela no botão. Se você levar o azar durante o processo, uma queda de energia, daí você tem que começar de novo. Isso, teria que começar novamente. Entendi. Luan Sade perguntou, a utilização na área alimentícia é viável? Não é viável. Não pelos materiais que a gente utiliza. Os materiais são food safe, PLA food safe, PETG food safe. Só que pela manufatura, né, que são as camadas ali, a gente acaba tendo essas micro buraquinhos que a gente não consegue limpar. A gente não consegue esterilizar. Então, por isso a gente não pode, por exemplo, fazer um copo, fazer um prato, porque a gente não vai conseguir utilizar eles e lavar eles, higienizar eles da maneira devida. Por exemplo, tanto é que foi uma boa discussão a questão dos face shields nos hospitais, porque você não conseguiria limpar eles 100%. Acabaram sendo utilizados porque foi a nossa saída. A gente não tinha como fazer de outra forma. Então, foi algo emergencial. Mas, para alimentício, médico, não é recomendado. Seria você fazer um molde, daí sim você conseguiria lixar a peça, deixar ela bem bonitinha, fazer um molde a partir disso, daí você poderia fazer ali em pique, que é um material utilizado, né, na área médica, isso sim, mas fora isso não é inviável. Só que só abrindo para outro ponto, existem algumas impressoras que imprimem alimentos hoje em dia. Tá bem cru ainda essa ideia, só que geralmente são pastas mesmo, pastas que solidificam ali durante a extrusão, mas já existe. Então na verdade é mais uma brincadeira, você consegue imprimir, fazer alimentos com formatos bem complexos. Então existe sim esse tipo de impressora 3D, mas ainda é bem cru. André Damasceno perguntou, qual o material mais resistente que vocês indicam para imprimir? O material mais resistente, eu recomendo o PETG, principalmente não tendo essa contenção de temperatura e tudo. Existem materiais mais resistentes, mas aí são impressoras que em nível industrial aí, né? Elas imprimiriam em pique. O que eu estou me recordando agora é o pique, mas existem outros materiais de engenharia que você poderia, por exemplo, fazer engrenagens que vão girar muito rápido, que vão sofrer muito atrito. Daí seriam outros tipos de impressoras daí. Mas para impressão FDM, eu recomendo o PETG, que é o mais aconselhado. Beleza. Mais alguém tem pergunta, gente? O pessoal aí no chat pode abrir o áudio também e perguntar direto, quem quiser, tá? Lucas Martinho, professor, perguntou, qual seria a limitação da Stella para imprimir em pique?
que o PIC é um material que ele precisa de uma temperatura muito alta para derreter. E na Stella a gente consegue chegar ali até 290 graus no extrusor dela. Acima disso ele vai começar a derreter as peças, você não consegue resfriar tão rápido, né? Então precisaria de um outro sistema, de um outro extrusor, precisaria de mudar muita coisa. E o PIC também, ele tem uma alta contração, então a gente precisa de um local fechado, né? Que não vai ter essa mudança de temperatura que vai causar uma retração, que vai abrir uma camada ali na peça, né? Fazer tipo um corte ali, né? Que a gente chama. Show. Mais alguém, gente? Aproveita para abrir o áudio, manda no chat ali. Quem quiser, fica à vontade. Aproveitem nos caras que eles manjam aí. A Stella só tem um bico injetor? Isso. Extrusor ali, no caso, né? Ela só tem um, mas como a gente comentou, né? Você pode trocar as ponteiras, né? Colocar ponto 2 até ponto 6, ponto 5, ponto 4. O trabalho com duas extrusoras ele já fica muito complexo e não seria tão de entrada assim, né? Então, por isso essa escolha. Falando em bico extrusor, qual que é o material fabricado do bico extrusor de vocês e quanto tempo dura, mais ou menos? Precisa de muito reparo? Tem muita manutenção? Como que funciona? Assim, ó, a troca, especificamente da ponteira, a ponteira é a única coisa que periodicamente a gente vai ter que trocar, né? O restante, ele pode durar anos aí sem se danificar se você cuidar devidamente, né? Só pelo funcionamento da impressora, eles durariam ali por muito tempo. A única coisa que a gente teria que trocar efetivamente é a ponteira. Que ali só a pontinha de... se o Samuel puder voltar lá no slide do extrusor, a gente só precisa trocar ali a ponteira, que é a pontinha final ali. A gente troca ela a cada 30 dias de impressão, né? 720 horas de impressão. 720 horas máquinas aí, né? Utilizando a linguagem. Ali, ó. Só a ponteira, só a parte ali douradinha. A ponteira que a gente utiliza, ela é de latão. Vocês pensam, mas latão realmente não é um material tão resistente assim. Só que ele conduz muito bem a temperatura. E é o que a gente precisa na impressão 3D. A gente também tem a ponteira de inox, que ela é mais resistente e tudo, só que ela não conduz tão bem a temperatura. Então a gente recomenda ela para você utilizar filamentos da linha Mix, né? Que teriam ali pó de madeira, isso, pó de cobre também, né? A gente tem. E isso sim danificaria a ponteira mais rápido. Então daí a gente aconselha utilizar a ponteira de inox. Mas a ponteira de latão, que nem eu comentei aí, vai durar 30 dias de impressão aí tranquilamente. Também não é nada caro, absurdamente caro. Uma ponteira padrão está saindo R$15 e a ponteira Pro está saindo R$30, para vocês terem ideia. Então, não é nada absurdo assim. Tanto é que eu conheço gente que troca ponteira a cada quilo impresso, né? Isso se você for para pensar, é um absurdo comparado ao que realmente necessita. Mas por ser um insumo tão barato, eles preferem manter a qualidade na excelência do que deixar ele desgastando. Show. Mais perguntas, gente? Aproveitem aí. Como você estava falando das ponteiras, são quantas ponteiras exatamente que vêm junto com a impressora no caso da compra, assim, a princípio? Então, com a compra da Stella, vai somente a ponteira que está conectada com ela. Então, a ponteira é de 0.4 de latão. As demais ponteiras são adicionais. Se você quiser comprar um kitzinho de ponteira, a gente inclui no pedido e manda para você. Mas aí vai ter o custo adicional. Tá. Sim, entendi. Mas Beleza. é ignorância. Mas, de uma forma geral, para as pessoas, usualmente não precisa, né? A 04, ela faz tudo, né? A não ser que a pessoa precise de coisas bem específicas, né? Para precisar de uma ponteira. Eu não sei, tudo que eu consegui imprimir... Com certeza. Mas isso, assim, desculpa, Arthur, só para informar. É como se fosse essa miniatura aqui. Ela preserva bastante detalhe com ponteiras de 0.4. Só que se você colocar uma de 0.2, ela tende a preservar mais detalhes. Então é quando você precisa de pequeníssimos movimentos mesmo, de curvas bem minuciosas para preservar detalhe em uma peça pequena, ou então detalhes pequenos numa peça grande. Então é aquela coisa, tem que colocar na balança para entender o que você quer, o seu intuito. Uma de 0.4, para mim, atende muito bem qualquer coisa, assim.
Mas quando você precisa de algo extremamente fiel, você pode estar alterando para 0.2 para ter uma qualidade maior. Né? Então a gente pode assim só dizer assim, né? Depende do teu uso, a maioria 0.4 é o suficiente, mas 0.4, muito né? específico, Isso, aí a pessoa vai, né? Exatamente. Isso, tanto é que 0.4 a gente coloca como padrão, porque é uma ponteira muito fácil de trabalhar, né? E ele também tem muito detalhe, que a gente comentou, mas, por exemplo, se você vai fazer para produção, para peças, por exemplo, digs de indústria, você pode ali comprar uma ponteira 0.6 que vai imprimir mais rápido, você vai ter uma velocidade maior, sem problema nenhum também. Funciona do mesmo espectro, né? Quanto maior, menos detalhes, quanto menor, mais detalhes, só que mais tempo de impressão. Exatamente. Mais perguntas, moçada? Alguém? Na verdade, lá na minha empresa, é necessário que a impressora esteja fechada. A gente está em processo de transação, né, de troca de impressora. Vocês têm alguma proteção, assim, por questão de segurança mesmo? Então, a gente não trabalha... É como o Arthur tinha mencionado, como a Stella ela não trabalha com materiais que têm contração muito alta, que exigem a mesa aquecida, ou então uma câmara com filtro de ar, enfim. A gente não trabalha desenvolvendo esse tipo de carenagem. Então, a gente vende a Stella dessa forma. Mas temos vários clientes que, por questão de segurança mesmo, fizeram acrílico, perfuraram para entrar, enfim. Então, dá para você fazer, não é um problema. Mas é aquilo, ao nosso olhar, não é necessário, porque você não vai utilizar esses filamentos complexos que precisem dessa proteção, né? Então, Não, certo, é que, ao meu ver, também não precisa, sabe? Mas é só por uma questão de empresa ser grande e tudo mais, e tem essa questão de segurança, né? Mas beleza, obrigado, tá? De nada. Show. Alguém mais? Lucas, abriu o microfone. Isso, queria perguntar, com relação à ponteira de inox recomendada para os abrasivos, né? O que você vai perder? Por que não usar ela para os outros? É só energia ou tem alguma outra contrapartida? Você acaba tendo um string maior. Stringing seria umas teias que ficam entre uma impressão e outra. Porque devido a não transmitir tão bem o calor, a gente vai ter que usar uma temperatura maior. Para você ter uma ideia, a gente tem que chegar até aumentar 20 graus para imprimir o PLA comum nessa ponteira. Porque realmente ela vai demorar mais para aquecer. Só que ela vai aquecer e vai ficar inconsistente para esses materiais. Então ele vai acabar fazendo essas teias, tendo alguns defeitos na impressão. Tipo, não é nada que, tipo, putz, eu não vou conseguir imprimir com a de inox. Mas são empecilhos que vão causando a impressão que você vai pensando, putz, a de latão é melhor para essa aplicação, né? Daí você vê qual o material que você mais utiliza. Entendi. Isso vocês que fabricam as ponteiras ou tem algum fornecedor? Não fabricamos as ponteiras, temos um fornecedor. A gente importa as ponteiras. Não tem ponteira de liga de cobre berílio no mercado? Já utilizaram ou não? Não, a gente nunca utilizou. Talvez no desenvolvimento. Ali o pessoal faz bastante testes, mas pelo menos a gente pessoalmente não chegou a utilizar. Legal. Obrigado. Nada. Mais alguém tem pergunta, gente? Tá bom. Então, lembrando, pessoal, eles são aqui de Curitiba, vale a pena, quem tem interesse em investir, aprender mais aí, é só procurar esses dois, eles sempre atendem muito bem e rápido ali, né, e os demais também que trabalham lá. Então, é bem bacana ali o lugar que eles ficam ali nas Mercedes, tá? Samuel e Arthur, muito obrigado por vocês terem vindo, por se disponibilizarem, né, a Impressão 3D nós agradecemos também ali em nome da Faculdade das Indústrias, parabéns pela palestra, foi muito boa, muito proveitosa, muito obrigado, tá bom? Nós agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Obrigado, boa noite.